dia que está um frio, bom dia. Vocês viram que ela fez uma leitura aqui da coleção Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida. A coleção Fonte Viva, ela veio há em torno de 73, 75 anos atrás, para fazer com que nós, que estávamos com dificuldade de compreender o Evangelho, nos trouxesse alguns esclarecimentos, ensinamentos, para que a gente compreendesse melhor o Evangelho. Por isso ela fez uma leitura aqui. Se eu fosse perguntar agora aqui, alguém lembra o que ela falou? Muitos. Não, ela falou. Então é uma reflexão que a gente faz, quando faz essas leituras. Eu utilizo muito o livro Pão Nosso, porque ele vem, quase todos os itens, ele vem de encontro ao Evangelho diretamente. Mas aqui hoje nós, trazendo um capítulo que temos dificuldade de compreender os trabalhadores das últimas horas. Na realidade nós temos dificuldade de compreender os capítulos 18 até o 24. Nós temos dificuldade. Então hoje eu vou falar aqui sobre os trabalhadores da última hora. Todos têm o Evangelho aí? Porque o Evangelho, ele traz uma parábola que eu não coloquei aqui, que era um pouquinho extensa, mas ele vem falando sobre o trabalhador, né? Que fomos chamados na primeira, na terceira, até na oitava, nona, na 11ª hora. Do quê? Do dia. E o salário, o mesmo, até para aquele que veio no último instante receber a mesma coisa que aquele que veio lá primeiro. Então, se nós não formos a fundo para ver o que esse tema nos traz, ele não tem o comentário do Kardec, ele tem 3 instruções dos Espíritos. Erasto e Reine, eles trazem sobre os trabalhadores da última hora. Então nós temos que estar atentos ali com o que eles trazem nessas 3 situações ali. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, o capítulo é o capítulo que nos ensina, nos dá oportunidade de compreender sobre a vida e nos dá motivação. Quando a gente consegue entender por quê, como, o que Kardec achou que colocou esse capítulo no 20º. Então, algumas colocações que estou trazendo aqui para a gente entender sobre os trabalhadores, sobre algumas situações, né? Para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor o capítulo. Então, qual o significado da parábola dos trabalhadores da última hora? Os trabalhadores da última hora é uma parábola. Jesus falava por parábolas, porque na época, se ele fosse falar que nem estamos falando hoje, ninguém ia entender nada. Se hoje, mais de 2000 anos, já estamos com dificuldade ainda de entender o que ele disse na época, imagina na época eles lá. Então ele falava por parábolas. Parábolas são narrações curtas, mas com grandes ensinamentos. É que nós precisamos estar atentos, porque o Evangelho ele vem trazer para mim. Então eu estou falando aqui, na realidade eu estou fazendo um estudo comigo, falando junto com vocês aqui. Então por isso eu perguntei, vocês têm o Evangelho? Daí no capítulo 20, a parábola, aqueles que tiveram um tempinho, quiserem, para compreender o porquê que eu estou trazendo hoje aqui, é o capítulo 20 e item 1. Ele traz a parábola. Daí os itens, daí 2, 3, 4 e 5 já são a instrução dos Espíritos, né? Então, qual o significado da parábola, né? Explicação da parábola dos trabalhadores na vinha. O ensinamento central da parábola é sobre a graça e generosidade de Deus, que não é baseada em mérito, mas no seu amor incondicional. A parábola ensina que todos têm igual valor aos olhos de Deus. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado aqui, quando for ler o Evangelho, ou essa parábola, ver que ele está falando para mim, para aquele que está lendo ali.
e tentar trazer para ele, dentro dele, o que está entendendo daquela situação, né? Então, nessa parábola, percebemos que o chamado de Deus para fazer parte do seu reino e usufruir da recompensa prometida se destina a todos, independente da idade cronológica ou do tempo em que acolhemos a sua conversão. A todo instante Deus está nos convocando, nos mostrando alguma coisa, só que nós vamos perceber só depois. Passou. Então nós precisamos estar atentos com algumas provas que surgem no nosso caminho, que essas provas elas vêm para me ajudar. Poxa, mas olha o sofrimento que eu estou. Sim. Quando nós saímos do caminho, qual que é o objetivo de Deus? Trazer de volta para o caminho. E nós só vamos parar com algumas situações que nós estamos naquele momento, se alguma acontecer que eu acho que está me prejudicando. E na realidade não é prejudicar, é ajudar. Então qual é a mensagem principal da parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então o Evangelho, ele nos faz um ensinamento para nós trabalhar o nosso lado moral e espiritual. Tanto que ele começa no primeiro item, primeiro capítulo, o primeiro item, os 10 mandamentos. Nós sabemos os 10 mandamentos? Se nós não soubermos os 10 mandamentos, nós não vamos compreender que a lição que está vindo aqui é para nós. Porque em todos os capítulos, esse lado moral, que é o que traz os 10 mandamentos, né? O lado moral nosso, nós precisamos saber ele para poder compreender o que está trazendo de ensinamento que eu preciso trabalhar em mim. É isso que traz já. Por isso, o primeiro capítulo, né? Não vim destruir a lei. O que Jesus falou? Que ele não veio destruir a lei que Moisés trouxe, mas veio complementar. De que maneira? Do amor. Trazendo para nós caminhos. Lá deu do livro Caminho, Verdade e Vida. Isso foi Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, trazendo para nós, né, ensinamentos de como nós nos melhorarmos e partirmos para mundos melhores, de regeneração. Nós já estamos passando por essa transição. Para o amanhecer de uma nova era, nós precisamos também nos enganjar nessa mudança para podermos fazer parte desse trabalho da vinha, né? Então a parábola é uma pequena narrativa. As parábolas são muito comuns nas literaturas oriental e consistem em história que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Então isso é o que Jesus trouxe na época que ele esteve aqui, né? Então o que significa trabalho no Espiritismo? No Livro dos Espíritos encontramos ensinamentos valiosos sobre o assunto. Lá entendemos que o trabalho é uma lei natural, questão 674. Se nós estudarmos o Livro dos Espíritos a fundo, tentando entender todas as perguntas e respostas que são contidas nele, leva mais ou menos 5 anos. São 1019 perguntas e respostas, da qual o primeiro objetivo nosso é tentar não mudar o significado da pergunta e nem da resposta. Por isso inicia lá a pergunta número 1. Que é Deus? Não é quem é Deus. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Não se discute sobre isso. Se estuda para compreender isso. Deus. Então, o Divaldo, numa das conferências, ele fez o início da conferência, isso faz uns 10 anos atrás, eu acho. E ele falou sobre a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele falou 1h30 e não falou nada. Ele falou assim, não se discute, pronto, acabou. Então temos que estar atento com os ensinamentos de que maneira a gente observar, né? Então o que significa dizer que uma lei criada por Deus
e a qual todos estamos submetidos no instinto de sermos felizes. O pagamento final da nossa tarefa é a felicidade. Já vou trazer ali daqui um pouco essa sequência, né? Então, o que significa a parábola dos trabalhadores? Veja que eu estou fazendo uma introdução aqui para a gente entrar dentro do tema. Jesus afirma que qualquer operário que aceite o convite para o trabalho na vinha, não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Parábola dos trabalhadores da vinha. Esta situação. Então, o que Emmanuel, que ele trouxe as obras, ditou para Chico, as obras da coleção Fonte Viva, que são grandes ensinamentos, né, de uma parábola. Então, Emmanuel se utilizava de uma parábola curta para trazer um ensinamento, que ele vem de encontro ao Evangelho ou a alguma situação de vida nossa, né? Emmanuel nos fala de 3 tipos de trabalho. Trabalho obrigação, trabalho ação e trabalho serviço. O trabalho obrigação é o que nos remunera. Obrigação. Eu vendo meu tempo para uma empresa. Então eu vou vender o meu tempo por 8 horas por dia. Eu vendo. Então eu vou ser remunerado. E daí eu chego lá e começo a questionar por que o trabalho vem muito para mim, que é muito cansativo. Eu me sujeitei, eu aceitei. Por isso nós estamos reencarnados aqui. Nós aceitamos muitas situações que nos falaram lá no mundo espiritual, numa reunião que passamos na época lá, com a ajuda do nosso anjo da guarda e dos amigos espirituais. Porque eles nos mostram essas dívidas que temos perante as leis de Deus. E dá uma relaçãozinha assim, só as maiores, 20 mil. E daí eles perguntam, o que é que você quer levar? Quando você vai falar que quer trazer tudo, vem a intervenção dos amigos espirituais e do nosso anjo da guarda. É nesse momento que o nosso anjo da guarda começa a estar junto conosco e continua por toda a nossa encarnação. Não. Leva 3, leve 20 mil, só as maiores. Leva 3. Só que a primeira que você vai trabalhar é a paciência. Nós podíamos ir para o segundo item, tem 20 mil. Terça-feira eu vou fazer essa palestra lá em Piraquara sobre a paciência. Já estou tentando exercitar alguma coisa. Porque eu estou pensando no trânsito para chegar até lá. Ele está em obra. Vejam como as coisas são corretas, é nós que não percebemos. Então sai 1 hora antes, né? A palestra é às 8, se ia sair às 5, sai às 4 da tarde, vai. Então, as situações acontecem, nós somos alertados. Aí nos dão a paciência. Daria para nós ir para o segundo item? Ou a gente diz assim, perdi a paciência em alguma ocasião? Falou ou pensou? Pronto. Se falou ou pensou, já perdeu a encarnação. Vai precisar reencarnar para trabalhar a paciência. E daí estamos aqui. O mundo está numa transição e nós ainda enrolados aqui não conseguimos passar da paciência. Ó, tem lugar aqui na frente, se quiserem sentar aí, tem lugar aqui. Quem está mais perto ouve melhor, viu? Então, trabalho e obrigação. O trabalho ação é o que transforma o ambiente. Ação. Nós todos trabalhamos para um bem comum de todos nós aqui. Esse é o trabalho ação. E o trabalho serviço é aquele que transforma o homem. Eu tenho que fazer uma transformação. Qual é o primeiro item para me transformar? A paciência. Ontem nós temos um grupo de estudos lá, avançado na casa, e nós temos o Evangelho uma vez por mês. Ontem foi na casa de uma amiga lá e caiu o Homem de Bem. Já fiz essa palestra aqui. Capítulo 17 lá.
Então, dentro desse capítulo 20, ele contém a instrução dos Espíritos, que eu falei, aqueles que tiveram o Evangelho, leem em casa a parábola para poder fazer uma soma do que a gente falou aqui com o que está escrito ali. Né? Daí vem lá as 3 instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros, tem 2 instruções. Constantino e Henry trazem, cada um traz uma. Missão dos Espíritas é Erasto Espírito que traz. São trechos curtos ali para a gente poder trabalhar no nosso obreiro. E os obreiros do Senhor é o último item, que é o Espírito de verdade que traz. O Evangelho começa com 4 parágrafos do prefácio, o começo do Evangelho aqui, mensagem do Espírito de verdade, para que a gente possa entender o Evangelho. Então, em todos os lugares que eu perguntei, já leram essa parte? Não, nunca leram. Porque logo em seguida ele vem a introdução, e a introdução é muito longa. Nossa, não, sei lá, já vou no primeiro capítulo, pronto, perdeu o fio da meada. Você vai começar a fazer o crochê na metade, de que jeito? Então nós temos que estar atentos aqui. Então, são essas 3 instruções. Daí os trabalhadores da última hora, entendendo a parábola, descreve uma situação aparentemente injusta, quando a gente vê que aquele que chegou lá por último recebe o mesmo salário que aquele que chegou por primeiro. Remuneração igual para a jornada de trabalho desigual. No capítulo 10 aqui, tem lá, não julgueis. E nós já vamos julgando, né? Porque como é que pode? Não. Não julgueis, está lá. Para ser um misericordioso, você não pode julgar. Então, nós somos misericordiosos? Não, porque a gente julga, né? Então, aponta uma relação entre vida material e espiritual. O pai de família, Deus. A vinha, o universo. Os trabalhadores, os seres humanos. O trabalhador da vinha, o trabalhador no bem. As horas, qualquer período do tempo, não é do dia. O salário, a felicidade, o qual tanto nós angariamos e estamos correndo atrás. Mas tem um remédio para chegar a esse ponto. Amargo. Então temos que estar atentos com as lições que vêm para nós, né? Os últimos serão os primeiros, o primeiro item é da instrução ali, que são 2 instruções. Os últimos serão os primeiros. Representa aqueles que souberam aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senhor da vinha até o fim, com perseverança, resistindo às tentações e sem temer os desafios impostos pelas provações. Quando a gente estuda, a gente vê que fomos nós que pedimos, muitas das vezes, a dor que sofremos. Nós pedimos. Tem coisas que nós imploramos. Daí Deus nos dá, implorou, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada. Inicia a parábola com essa situação, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Dependendo do contexto da mensagem, reino de Deus ou dos céus pode ter sentido de lugares ou planos mais elevados. Muitos regenerados, felizes e divinos do universo, ou indica um estado da alma, a nossa transformação. Porque quando estamos encarnados, alma, desencarnados, espírito. Então, quando você vai numa literatura que está falando alma, está falando de nós encarnados. Espírito está falando desencarnado. Por isso está lá o livro dos espíritos, né? Cuja plenitude espiritual será alcançada de forma ativa e perseverante, em que o ser humano atingirá esse estado de perfeição. Então, o que significa a expressão reino de Deus?
Reino de Deus como um projeto de Deus. Portanto, pode ser compreendido como os desígnio último de Deus sobre a sua criação, cuja consumação ou realização no mundo foi iniciada por Jesus. Por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele iniciou, o inaugurador do reino na terra. É fácil de compreender? Vejam que a gente precisa mesmo dar ajuda ali de Emmanuel, de Chico, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor as lições. Missão dos espíritas: realizar a transformação moral da criatura humana. Missão dos espíritas, não é querer mandar nos outros como eles têm que fazer, esperem aí, né? Para conduzir o homem à prática do bem é, afinal, a missão essencial do Espiritismo. Então, o Espiritismo ele provoca esse trabalho, né, em nós. Eis que sugere esforços nesse sentido. Vocês lembram a primeira vez que vieram no Centro Espírita? Como é que foi? E daí não conseguiram sair mais. Porque eu tive essa oportunidade. Eu levava a minha esposa e minha filha. O problema não era eu, o problema era a minha filha, que tinha mediunidade e nós não sabia. Eu até queria internar ela, né? Porque não entendia nada, isso há 40 anos atrás. Aí um belo dia eu estava lá na porta do Habib, em 87. Chegou minha cunhada e uma afilhada. Dá uma força moral para essas duas, entrei junto com elas. Eu nunca mais saí, elas só foram aquela quarta-feira. Viu como Deus sabe como não pegar nós assim? Então por isso eu perguntei, lembra a primeira vez que vier? Aí eu vou lá, eles falam bonito. É uma amarração. Tá? Então nós estamos aqui hoje, né? A casa cheia, assim, uma alegria ver isso. Mas há 10 anos atrás, um trabalho da federação fazia com os conselheiros, na época eu era presidente da Urinorte, então eu participei desse trabalho, que em 10 anos estaria mudado um pouco as casas. Tá aí. Nós tivemos que nos preparar, aumentar o espaço, porque estava ficando pequeno. Provou, tá aí hoje, ó. 12 anos depois, estamos aqui com casa cheia em todos os locais, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Missão dos espíritas: domar suas más inclinações. Eu consigo ver em mim alguma coisa que eu preciso modificar? Às vezes faço força para não ver, mas ver. Falta de paciência, intolerante, não fraterno. Né? Já fica julgando se alguém vem vindo para o teu lado. E que será que já vai pedir? Que já faz um veredito, já quer mandar preso. E estamos aqui hoje falando sobre os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritos. Daí vem o último tema, os obreiros do Senhor. Especificamente sobre esse obreiro, dia 18 eu vou falar no Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, especificamente sobre esse tema. Aqui estou falando sobre os trabalhadores da última hora, um contexto total, né? Obreiros do Senhor significa espírita. É o trabalhador que se dedica à tarefa na seara do Cristo. Impulsiona não só pelo próprio progresso espiritual, como auxilia a melhoria da comunidade a qual se encontra vinculado. Então nós aqui, dessa casa, tem um trabalho com esta região. Então, o trabalho deles aqui, aqueles que vêm aqui começam a se envolver no trabalho, começam a virar obreiros do Senhor. Porque começam a trabalhar para ajudar, não é angariar mais, mas ensinar mais. E eu só consigo ensinar um pouquinho mais se eu aprender um pouquinho diferente
eu aprender e eu colocar em prática. E aí vem a nossa dificuldade, né? O espírito Henrique Heine, que traz uma das instruções dos espíritos aí, ele nos traz uma situação assim. A sequência da parábola dos trabalhadores da última hora é interpretada do seguinte modo: os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores de etapas do progresso, continuados através dos séculos pelos mártires, os sábios, os filósofos, e finalmente os espíritas, que são os operários da última hora. Então, aqui já sabemos que nós somos operários da última hora, obreiros do Senhor. Tudo que Jesus passou lá foi nos ensinando. Quando ele falou que o reino dele não era desse mundo, ele quis nos ensinar o desapego das coisas materiais. Quando fizeram esse questionamento para ele: mas tu és rei? Tu o dizes. Ele fala: sou o rei, mas meu reino ainda não é daqui. Então, quando ele fala, vou para vos preparar um lugar, né? Se a gente não estudar o que ele está falando, nossa, o que é isso, né? O que ele está falando? Das reencarnações, de muitas moradas, que nós iremos, aqueles que conseguirem pôr em prática as leis de Deus, seguiremos junto aonde ele está, mundos melhores, né? Eles aproveitam o trabalho de seus predecessores. Nós estamos vindo, começamos a estudar muito superficialmente no pretérito. Hoje pegamos os ensinamentos que os outros vieram fazer e continuamos aqui. Vamos deixar o quê? Trabalhos executados para que os que vão reencarnar daqui para frente peguem esse trabalho e continuem, tá? Então eles aproveitam o trabalho dos seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e assim revivem hoje, reviverão amanhã, e a obra que começaram no passado. Então nós não somos a primeira vez que nós estamos vendo falar nessa situação, né? Conforme a lei da reencarnação, muitos profetas e discípulos do passado voltam mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando mais nas bases, não mais nas bases, mas no coroamento do edifício. Agora nós estamos finalizando aquilo que a gente começou. Por isso, obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora. Há assim uma filiação espiritual, e a tarefa, aparentemente interrompida com o fim de uma existência, nosso desencarne ou a morte. Dá a impressão que você começou uma coisa e não terminou? Então não precisa ficar preocupado, porque nós teremos a oportunidade de continuar esse trabalho que começamos agora. Então, o importante é não parar, é tentar se modificar o máximo possível, mesmo nos últimos segundos ali de uma agonia, do retorno ao mundo espiritual, porque não é morte, é o retorno. Está retornando onde se veio. Continua a sua tarefa lá, volta aqui para dar continuidade, né? Então, assim é uma filiação espiritual, e a tarefa aparentemente interrompida com o fim de uma existência é sempre retomada mais adiante, como se fosse apanhado no ar o pensamento de seus predecessores. Então o Emmanuel nos lembra, através do Chico, dos livros ali, para que a gente possa estar lembrando o que a gente já fez no passado, né? Aos trabalhadores da última hora, os espíritas, bem como a todos aqueles nas diversas, olha como não é para nós só a mensagem, como nas diversas escolas religiosas e filosóficas, ouvir o chamamento. É dirigido um apelo especial para que percebam a tempestade que começa a desabar, que fará desaparecer o velho mundo e consumirá as iniquidades. O que está acontecendo hoje no nosso mundo? Então, todos aqueles que têm a oportunidade de fazer alguma diferença nele ou para a humanidade, é a última oportunidade. Bezerra fala que nós estamos na última hora, nos últimos minutos, nos últimos segundos de oportunidade dentro da encarnação.
Então não podemos perder esses momentos sagrados aí, né? Então, o que é trabalhar na vinha do Senhor? Trabalhar na vinha do Senhor é uma missão que exige amor. Ninguém anuncia o Evangelho para receber elogios. Mas também não vão me criticar, que senão eu vou sair daqui magoado. Mas porque a gente é assim, né? Ó, você está falando, ninguém anuncia o Evangelho para receber elogios. Se eu sei um pouquinho mais, então põe em prática, né? É essa a mensagem. A lógica de seguir Jesus e testemunhá-lo é a do operário do Evangelho, que é recompensado pelo amor de Deus que transforma os corações. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviam, como reconhecer os que se acham no roteiro certo? Pode ser reconhecidos pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade. Agora vem o nosso trabalho. Só seremos reconhecidos no mundo espiritual pelo que levamos, pelo que fizemos. Caridade. E esse é difícil. Porque muitas vezes você põe a mão no bolso, assim, alguém vem pedir uma coisa, você já fica pegando a menor moeda ali no bolso. Aí ele chega, não, só queria te perguntar uma coisa. Então nós já fazemos uma dedução do que vai acontecer. Então tem o tema não julgar, né? Para não ser julgado. Pela consolação que prodigalizam aos aflitos. E nós somos os aflitos também e teremos muitas aflições ainda. Porque as provas continuam. Pelo amor que dedicam aos seus semelhantes, pela sua abnegação e seu desinteresse pessoal, Deus quer que a sua lei triunfe e os que a seguem são escolhidos. Mas tem umas coisinhas que o Espírito de Verdade nos traz aqui, que é o caminho para a gente trabalhar para ser escolhido. Então, o Espírito de Verdade. Chegasse ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Chegaram os tempos. O Espiritismo tira o véu daquele que foi colocado véu no nosso passado. O Espiritismo agora nos tira, revela. O Espírito de Verdade nos traz ali. Muitos chamados, poucos escolhidos. Nós vamos fazer uma reflexão aqui para ver se nós somos os muitos ou os poucos. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham. Muitos podem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. Muitos cobram, poucos perdoam. Ah, tem mais um. Muitos falam de Jesus, poucos o seguem. É muito fácil falar de Jesus. Mas nós temos que ver que ele veio falar, trazendo ensinamento para nós nos melhorarmos um pouquinho. Se queremos felicidade, temos que ir para mundos melhores. E para ir para mundos melhores, nós teremos que ser escolhidos. E para ser escolhidos, temos que trabalhar algumas coisas, né? Na grande escola do mundo, na grande escola que é o mundo, o Senhor convida todos nós, todos os dias, para o trabalho de cooperação e aproveitamento das lições do Evangelho. Todos os dias. Quando temos alguma dificuldade, com alguma pergunta, com alguma citação, a resposta está no Evangelho. Jesus nos confiou a tarefa de preservar a palavra do Evangelho. Na construção do mundo novo, somos os trabalhadores.
trabalhadores da última hora, os espíritas, né? No passado, não soubemos defender o legado que nos chegou do alto, a boa nova da redenção. Agora é chegado o momento de recomeçar e refazer, com cuidado, sem empolgação, para não sermos como o relâmpago poderoso que logo se apaga. Não é uma crítica, é uma situação que acontece. Muitos vêm na casa do Espírito achando que o milagre é naquele dia, naquele momento, e não acontece. É o relâmpago, vai embora. E isso requer muito estudo, requer discípulo do Evangelho é alguém que não esmorece nunca. Então, não posso chegar aqui e querer, na hora já, a cura. Né? Operário que não abandona a enxada, a quem cabe o trabalho de desgaste das imperfeições através da reencarnação. Então, nós já estivemos aqui e estamos de novo. Às vezes eu faço alguns comentários que não é muito bom. Mas no capítulo 5, o terceiro item, lá está escrito causas anteriores às aflições. Nós trazemos de novo. Casamento. Já estivemos. Vamos voltar com o mesmo? Porque não conseguimos terminar a tarefa. A tarefa do amor. Então, temos que estar atentos. Eu, quando dou um evangelho para alguém, eu falo, leia o capítulo 5. O primeiro item, o segundo item era causa atual das aflições. Causa atual. Nós participamos de uma reunião no mundo espiritual. Ficou decidido quem quer minha esposa ou meu esposo, quantos filhos vou ter, quem será até minha sogra. Aí chegamos aqui, tem um filho, não quer mais. Bem, aí esse filho, você tinha um compromisso de 4, ele vai dar trabalho por 4. Aí você vai desistir, ele vai sair em caminhos errados. O que acontece? Causa atual da aflição. Vai retomar uma próxima reencarnação porque eu tenho que corrigir aquilo que eu fiz errado. Por isso as nossas aflições hoje no nosso mundo. Então nós que trabalhamos com o Evangelho, nós temos que ser exemplos para aqueles que nos procuram. E é fácil? Não é, nós somos um exemplo ruim, né? Pelo jeito, mas nós sabemos o caminho. A gente sabe como conduzir, dar o Evangelho, ensinar o que está escrito, que ali ele está escrito para você, não é para você sair julgando ninguém, né? Então, somos obreiros a serviço do Senhor. Não somos inexperientes na via evangélica. Não é esse o primeiro convite ao banquete divino. Não é essa a primeira oportunidade de acertarmos nosso passo com o bem. Ontem, fascinados pela volúpia, fomos insensatos, disseminamos os conflitos, construímos a obra exterior, falar para os outros, e não a obra interior, fazer a nossa reconstrução. Hoje, temos as mãos calejadas, o espírito marcado pelos desequilíbrios, não podemos mais negligenciar na tarefa, porque o Bezerra fala, estamos nas últimas oportunidades, os últimos segundos de oportunidade. Aí as guerras lá, Deus sabe, Deus provê. O pagamento daquelas situações é muito caro. Então nós temos que olhar nós. O que eu posso fazer, modificar a minha comunidade, né? Então nosso compromisso é com Jesus. Essa imagem é uma imagem mediúnica, através da equipe do Chico. Segundo o que a gente escuta, é a mais próxima possível de Jesus. É uma imagem mediúnica. Foi feito num trabalho mediúnico. Hoje é o nosso dia de apresentar o Evangelho, restaurado a sofrida alma do povo.
Nossa tarefa é colocar a semente de luz na alma dos que padecem na cegueira das paixões e do desequilíbrio. Conduzir com segurança os náufragos das existências humanas ao porto de paz. A paz começa em nós e por nós. Então eu não quero dizer que vocês têm que começar a paz. Não, então sou eu. Então, e ela vem esses caminhos. Jesus, nossa barca, nossa bússola, nosso norte, nosso porto, o farol que nos guia. Será que nós realmente a gente pensa assim mesmo? Aquele a quem juramos fidelidade, será? Amor e serviço. Mas nós temos que ter disciplina para que haja resultados satisfatórios no estudo e no desempenho das diversas atividades. Agora está falando para nós espíritas também aqui. Boa vontade para estudar, para trabalhar, isso aqui é estudar a nós, os ensinamentos colocando dentro de nós, trabalhar a minha individualidade, vencer as imperfeições e desenvolver as virtudes. Virtudes, capítulo 17. Sede perfeito. Então, do capítulo 7 ao 17, ele traz caminhos dos quais nós estamos com dificuldade de sair. Ele vem nos mostrando os caminhos do 7 ao 17. Então, o capítulo das virtudes é o 17. Espírito de equipe para trabalhar em conjunto com outros servidores de Jesus. Que na realidade a gente quer ser o único, né? Para aceitar a integração dos jovens. Se nós não entendemos que os jovens é que vão dar continuidade nessa tarefa que estamos continuando fazendo agora, senão vai parar, né? Então nós temos que ter essa integração com os jovens, os futuros continuadores da obra, nas atividades. Ah, mas eles não sabem ensinar? Aí vem o exercício da paciência, né? A pá da ciência é a paciência, por isso que eles demoram muito para fazer uma vacina, né? Poxa, mas é tão fácil. Não é. É fácil nós nos melhorarmos? Não é. Porque nós queremos ser atendidos, não atender. Então nós somos egoístas. Eu quero, eu preciso, eu mereço, eu e os outros. Se a gente tem que fazer a caridade e trabalhar em prol do próximo, né? Paciência para suportar as próprias provações. Então nós temos essa paciência nas coisas que nos acontecem. As imperfeições dos outros, não julgar. Sabia que somos espíritos, né? Que estamos aqui para trabalhar as nossas imperfeições, né? As diferenças de pensamentos das pessoas. O Evangelho nos ensina, todos têm razão, porque é o que ele entendeu até agora. E todos são culpados. Então nós temos que, se eu acho que eu sou melhor que alguém, eu tenho que entender ele. Se ele fala que 2 mais 2 é 5, é 5, pronto, acabou. Não é 4. Então, é o exercício da paciência, da tolerância, ser fraterno. São ensinamentos, né? Mente aberta para examinar e acolher novas ideias, novos programas de atividades, mas não modificar o que já veio trazido por Jesus. Examinar e acolher novas ideias, trabalhar essa situação. A simplicidade na maneira de ser e no modo de agir no trabalho de Jesus. O que ele falou lá para a pecadora? Ninguém te condenou, nem eu. Vai, não peca mais. E que deram os outros que estavam condenando ela, que saíram primeiro. Então, é uma situação para não julgar mesmo, porque todos nós temos uma limitação, estamos com uma missão X. Se você parar agora e analisar, qual é a minha missão? Cada um de nós. Poxa, eu não sei. Eu sei, mas não aceito. O exercício da paciência. É uma missão. Para que eu possa compreender um pouquinho melhor as lições, eu tenho que ter paciência comigo. Humildade
para aceitar as tarefas que nos são oferecidas, mesmo que aparentemente simples. Nas casas espíritas, tem muitos que chegam lá já querendo ser o presidente da casa. E na realidade o melhor cargo é quem fica na recepção, que fica atendendo os outros ali. Conhece todo mundo conhece ele, vê a simplicidade, vê a capacidade dele, meu Deus, ninguém nota. Esses são os humildes. Fé fundamentada no estudo. O estudo nos proporciona uma certeza, né? Na lógica, na razão. Os estudos nos proporcionam esse caminho. Amor, na prática da caridade, no relacionamento com as pessoas, no trato com os espíritos imperfeitos, nas diversas atividades. Amor. Mas temos que ter caridade também, praticada com desinteresse e amor. Não é aquela, eu faço, mas depois você tem que fazer também. Deus quer barganhar, nós fazemos isso com Deus, né? Faz uma oração dizendo que eu perdoo, mas não perdoa, mas quer que te ajude, mas você não ajuda, né? Então nós temos que estar atentos que os ensinamentos da oração Pai Nosso está no capítulo 28, primeiro item lá, né? Prece dominical vem falando o que Jesus quis dizer com cada frase do Pai Nosso. Então a gente tem que pegar e observar e tentar colocar em prática, né? A abnegação no trato com os necessitados de assistência espiritual e caridade material, bem como com os espíritos sofredores. Desinteresse pessoal para que a caridade seja praticada com ausência total de interesse, mesmo de ordem moral, ficando qualquer recompensa para o mundo espiritual. Fraternidade pura, o Espírito da verdade que está nos trazendo esses caminhos aí. Com os frequentadores de necessidade de auxílio material e espiritual. Com os espíritos imperfeitos e entre dirigentes e trabalhadores. Para aqueles que não conhecem, não estão envolvidos numa casa espírita, minha casa lá, há 10 anos atrás, nós tínhamos 260 trabalhadores. Era um formigueiro, ninho de cobra. Até que você começa a aprender qual que é o teu caminho mesmo. Diminuiu muito, porque a pandemia deu uma quebrada em quase todas as casas, né? Então nós estamos com em torno lá de 140, mais ou menos, trabalhadores, né? Então é danada a missão nossa dos espíritos. Com raras exceções, encontramos sempre um motivo para adiar o início do trabalho. Alegamos falta de tempo ou de condições. Julgamos-nos com a incompreensão dos dirigentes e dos trabalhadores. Nos envolvemos na casa, daí de repente nos convidam para participar de uma coisa. Não estou preparado ainda. Vai estar preparado depois de desencarnar? Porque o caminho nosso é esse, daqui um pouquinho. Infelizmente eu vou falar isso. Daqui um pouquinho todos nós estaremos de retorno. Todos. Se nós pensamos agora, 30 anos atrás, não foi ontem? Lembra alguma coisinha? Nossa, como passou rápido. Então, quer dizer, mais 30 para frente, todos de retorno do mundo espiritual. Muitos de nós aqui ainda vão estar aqui. Nós sabemos, o Divaldo falou, tem uma palestrazinha dele lá que ele fala, as maiores dificuldades que nós temos é em 2025 e 2026. E já começou. Nós estamos vendo os dirigentes que estão assumindo países aí despreparados. Como nós aí estamos despreparados. Porque Jesus, em todos os pontos, Ele está a nos chamar para o trabalho que Ele trouxe. Capítulo 20, itens 1 a 5. É curto, hein? Aqueles que têm o Evangelho, todos têm mesmo? Então, na próxima vez que eu vir aqui, eu vou fazer uma pergunta. O Evangelho, para aqueles que... Eu sempre, quando dá um tempinho, eu trago essa situação. Agrupamento sequencial dos capítulos. É uma sequência para que a gente possa realmente compreender o Evangelho.
Os tempos são chegados, está no prefácio, que nem eu falei no começo. 4 frasezinhas ali do Espírito da Verdade. O que queremos e de onde viemos nós encontramos na introdução, que é o objetivo dessa obra, nos mostrar ali porque surgiu o Evangelho. Tem 4 subtítulos e um resumo da doutrina de Sócrates está ali na introdução. As premissas, que são as verdades que Jesus falou, nós encontramos no capítulo 1 ao 4. Não vim destruir a lei, capítulo 1. O que ele fez? Ele respeitou o que Moisés tinha trazido. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Desapego. Daí ele vem ali, muitas moradas na casa do meu pai. Oportunidades. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala sobre a reencarnação, né? Como estamos? Agora sim, eu falei do capítulo 5, aqueles que têm, vai lá, estuda ele um pouquinho, porque é ali que nós vamos ver como estamos, por que estamos. É o maior capítulo do Evangelho. E nos ensina sobre todas as situações, inclusive sobre mortes prematuras. Traz ali no capítulo. Perda de pessoas queridas. O bem e o mal. Então, ele veio no capítulo 5 me mostrar, porque no capítulo 6, o Cristo Consolador é como podemos sair dessa situação. Quando Jesus fala que o jugo dele é leve e suave. Se o dele é leve e suave, nós nem pensamos que temos, então, né? Mas sabe por que é leve e suave? Porque ele veio trazer as leis e pôs em prática. E nos ensinando caminhos. Que nem eu já falei, o ideal atingir, nós vamos encontrar no capítulo 7 ao 17, que são lições das dificuldades que nós nos encontramos. Né? Então, fala sobre todo tipo de situação. Né? No capítulo 14, está na metade do Evangelho, lá ele inicia lá, fazendo um reconhecimento. Vós sabeis os mandamentos? Ele inicia com essa frase, no capítulo 14. Então, nós temos que estar atentos com as oportunidades. A nossa dificuldade é compreender do capítulo 18 ao 24, que nem eu falei do 20, que não é difícil de compreender mesmo. Agora nós vamos ter um entendimento um pouquinho melhor. Mas nós temos que ir em busca de mais coisas, estudar, chegar em casa a ler. Mas não é ler assim, é ler e escutar. Porque quando você lê e escuta, os amigos espirituais, eles também escutam, e quando você precisa, eles te incluem. Aí vem a facilidade, muitas das vezes, da gente vir aqui na frente, perder esse medo, porque, olha, é um compromisso muito grande, né? Assumido, você tem que falar do que Jesus trouxe, e não põe em prática, né? A nossa diretriz, capítulo 25, 26, 27. 25. Buscai e achareis. Está aí os trabalhadores da última hora. Buscar o trabalho. Buscar a nossa transformação. Fazer a diferença, né? O 26, dar de graça que de graça recebeste. Então jamais nós podemos cobrar por um trabalho que a gente faz, que dar de graça que de graça recebeste. E o 27, pedi e obtereis. O que é isso? As preces. O nosso recurso na nossa dificuldade é pedir a Deus, né? Então, eu sempre peço. E no 28, coletânea de preces espíritas. Para qualquer tipo de situação, tem uma prece ali que está nos ensinando como fazer. Não é para decorar ela ali e fazer ela. Ele começa com a oração dominical. O segundo item ele fala assim, prece por si mesmo. Eu preciso pedir para mim. E daí, todo tipo de situação. Prece por que vocês acabam de desencarnar, por aqueles que acabam de nascer, né? Toda a situação. É 28. Esse é o Evangelho. Então, que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, continue com todos nós, aqui nesse momento, e vamos fazer uma nossa prece de agradecimento. O que é que nós temos que fazer? Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade da reencarnação.
Agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui nesta casa, todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecer a Deus pela semana que passamos, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, e agradecer a Deus principalmente pelos dias que teremos ainda a oportunidade de estarmos encarnados. Agradecer a Deus pela família que temos, agradecer pelas dificuldades que é por através delas que crescemos, agradecer. Agradecer pelo pai, pela mãe que temos, não importa como somos. Agradecer pela família, agradecer pelas oportunidades que nos trazem a cada dia. E pedimos, amigos, continuem nos mostrando os caminhos para que realmente consigamos crescer dentro dessa encarnação. Por isso dizemos, fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja.